Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje nós estamos em vésperas de Ano Novo, portanto, no último programa deste ano. Não poderia ser melhor do que ter aqui presente Antônio Tutilo, que é o presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, e Júlio Bonafonte, presidente do Conselho Deliberativo da ACETEG e também diretor da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E com a gente, neste último programa do ano, Antônio Tutilo, presidente da CNSP, Confederação Nacional dos Servidores Públicos. E, do outro lado, Júlio Bonafonte, diretor da Federação da FESPESP e também presidente do Conselho Deliberativo da ACETEG. E, lógico, o último programa do ano, a primeira pergunta que eu faria para os dois é como viram o serviço público neste ano que termina e os servidores públicos neste ano que termina. Olha, primeiro, obrigado pela participação, mais uma vez é uma alegria estar aqui na FESPESP, junto com dois baluartes aqui, que batalham muito, né, que fazem por merecer, assim, esse reconhecimento do servidor público. Eu, de acordo com a sua colocação, Góes, este ano me deixou, assim, muito triste, né? Nós, como servidores públicos, não temos nada para comemorar. Na verdade, claro que continuamos batalhando, temos que fazer a nossa obrigação, mas os governantes, seja da área federal, seja da área estadual, seja da área municipal, realmente abandonaram o servidor público. Os governantes estão deixando o servidor público de lado. Todas as coisas que se faz, a economia indo mal e sempre é o servidor que é o grande pagador do pato. Isso não pode continuar. Júlio Bonafonte. Bem, boa noite aos telespectadores do programa Cidadania e Serviço Público. Falar deste ano, desse ano 2014, em todos os sentidos, foi muito ruim. Mas, servidor público é agente de cidadania. É ele que faz levar todo o serviço público para você, que paga impostos. E esse ano, nada funcionou. E quando não funciona a segurança, a saúde, a educação, a própria justiça, aí o servidor fala, bom, é ele o culpado? Não, ele, coitado, também é uma vítima, porque ele quer prestar esse serviço público para você, cidadão, e não consegue, não tem salário digno, não tem condições de trabalho. Os governantes de plantão, como diz o Tutilo, eles não estão preocupados, eles estão preocupados com eles e não com o povo, com o cidadão. Então, chegou a hora de, ao encerrar esse ano de 2014, que foi ruim em todo o aspecto, que no próximo ano a gente possa resgatar toda essa dignidade do serviço público. Porque você tem direito, sim, como cidadão, à segurança, à saúde, à educação, justiça, e pelo fato de pagar os impostos. Você tem que exigir, não pedir, exigir dos governantes esse serviço público e dentro desse contexto está o servidor público, que é um agente da cidadania. Bom, tanto Antônio Tutilo como Júlio Bonafonte estiveram agora numa audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal,
ministro Lewandowski. Queria que vocês falassem qual o assunto e qual a impressão que tiveram com o ministro. Bom, eu acho que, na verdade, o Júlio, inclusive quero parabenizar o Júlio, porque ele fez um ótimo trabalho. Levamos um memorial que o Júlio montou, foi entregue ao presidente e ministro Ricardo Lewandowski, e também à ministra Rosa Weber. E com uma ponderação, um aprofundamento muito técnico, mostrando que realmente há uma necessidade de uma revisão numa série de coisas, porque é isso que nós já falamos, o servidor público precisa ser respeitado. E, na verdade, o Júlio, que é um grande batalhador de precatórios, e precatórios é alguma coisa que não se pode mais aguentar, porque é anos e mais anos e mais anos, entramos com uma ação, ganhamos essa ação, né, a 62, e não levamos por quê? Porque até agora a famosa modulação não foi respeitada, não foi feita, não foi aprovada e pediram vista. O ministro Dias Toffoli pede vista e não se resolve nada. E o lobby violento dos governadores, dos prefeitos, para não se pagar precatório, coisa que o Estado de São Paulo é o maior devedor, tanto o Estado como a Prefeitura, e morrem pessoas, aliás o Júlio tem essa estatística, 100 mil pessoas já morreram e não levaram precatório por causa disso. Então, mostramos a necessidade de que essa modulação precise ser aprovada, verificamos também o problema de juros, os juros que precisa ser pago, porque quando a 1º de julho se verifica quais os precatórios que vão entrar no orçamento, você tem que pagar até o ano seguinte, até aí tudo bem. Mas só que fica 10, 15, 20 anos sem pagar e não querem pagar juros. Então, foi colocado esse problema e também uma coisa que se pediu lá, aí já no Superior Tribunal de Justiça, que o Júlio também acompanha, e ele vai falar melhor do que eu, também para tentar isentar o imposto de renda sobre esse pagamento de juros. Além disso, colocamos o problema do artigo 37, inciso 10, que não é respeitado pelos governantes porque tem que se rever, isso é constitucional e, portanto, tem que rever o salário todo ano, pelo menos de acordo com a inflação, né? Então, outra coisa, a irredutibilidade de salário, coisa que na emenda 41 não se respeitou, rasgou a Constituição e foi reduzido o salário. Então, mostramos que já os ex-ministros foram aprovados. O próprio presidente Ricardo Lewandowski disse que o relatório foi dele e, portanto, é um precedente. Não pode cortar salário de ninguém em lugar nenhum desse país. Então, isso foram coisas que conversamos tanto com o ministro, presidente, como com o Rosa Weber, que tiveram uma sensibilidade muito grande. Quero dizer que a sensibilidade foi ótima e que tanto ele, ministro-presidente, como a Rosa Weber, mostrou sensibilidade para ajudar no precatório, para ajudar na aprovação e nos prometeu, ministra Rosa Weber, nos prometeu que no primeiro semestre de 2015 ela vai relatar e, portanto, vai ser colocada em pauta para uma decisão final. Mas o Júlio vai ter possibilidade de detalhar muito mais do que eu. Antes de você falar, Júlio, da questão do precatório, vamos recolocar um pouquinho aqui para que o espectador nem sempre entende o que é esse precatório e às vezes até o próprio servidor, né? Nós estamos falando de precatório alimentar. É um momento em que o servidor deveria receber uma determinada quantia, o Estado não pagou, muita gente nem lembra, tem coisa ainda do gatilho salarial, que acho que era governador Horácio Quercia, né? Já falecido. Então é um gatilho, é um precatório alimentar, ou seja, é salário que não foi pago como deveria ser pago. Foram empurrando com a barriga, os servidores entraram com ação no judiciário, ganharam as ações, mas não conseguem receber o dinheiro. Isto vira o chamado precatório alimentar. Júlio Bonafonte fala bem sobre isso. Pois é. Góes, olha, eu até digo o seguinte, para quem teve uma infância e gostou do Chaves, o Chaves morreu, o ator mexicano Chapolin,
e o precatório, quer dizer, porque o mexicano tem uma novela que sempre tem um final feliz. O precatório alimentar, esse que o God explicou, salários sonegados, aposentadorias, pensões que o servidor tem direito, há 33, 35 anos que está sofrendo um calote oficial. O governo não paga. Deve falar, eu devo, mas não paga. E por que não paga? Como tudo nesse país, infelizmente, e nós vamos lutar para mudar esse estado de coisa, não existe a punição. E a falta de punição é que faz. Então nós vamos levar o presidente, o Tuxiro já levantou. Veja, enquanto isso, veja, uma pessoa de idade que tinha mais de 60 anos, aí, quando foi o gatilho salarial, nós estamos falando de 1987. Nós estamos em 2014, entrando em 2015. Passou todo esse tempo, já apareceram mais de 100 mil servidores e não receberam o legítimo direito em vida. Então o judiciário é o grande culpado, porque o judiciário, ele é moroso, ele é lento, ele não pune o caloteiro governador. Que esse caloteiro governador, ele quando toma posse, ele jura cumprir a Constituição. Aí ele não cumpre a Constituição e não acontece absolutamente nada. Essa é a tristeza desse país. E o Supremo Tribunal Federal, ele está lá para quê? Para zelar pelo cumprimento da Constituição. Ele é o guardião da Constituição. Então, nós fomos levar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, presidente, olha, julgou-se a questão dos precatórios, porque eles queriam aplicar um outro calote e empurrar mais 15 anos. Aí entrou com uma arguição direta constitucional, foi julgado no mérito. E agora só está a tal de modulação de efeito, isso é muito bonita a expressão, é dizer como é que vai pagar. Qual é a operacionalidade de pagamento? Porque os governantes falaram, não sei, eu não tenho dinheiro, agora tem que pagar, já foi decidido pelo Supremo. Só que tem que pagar em quanto? No máximo em 5 anos. E aí, essa operacionalidade de pagamento, aí está para ser julgado e a tal modulação dos efeitos. Eu vou pedir para ele, falar, presidente, o senhor tem que colocar em pauta. Porque vai morrer outro tanto enquanto não entra em pauta. E isto está com vista do ministro Toffoli. Então, ele vai colocar em pauta, da mesma forma, a questão da súmula 17, que é os juros, é 9% que eles estão levando. O Estado está levando vantagem, porque o Estado tem uma vantagem. Ele, além de caloteiro, ele não paga e ele quer aproveitar o próprio calote, que é só no Brasil acontece. Aliás, só no Brasil que existe precatório. Em lugar nenhum no mundo existe o sistema precatório. E aí levamos a ele a necessidade dele colocar em pauta logo no início do recesso, esse que vai conversar com o ministro Toffoli para pedir. Falamos dos juros também, que depende dele colocar em pauta. Falamos do 3710, porque o 3710, a revisão geral anual, que o doutor Tuxiro acabou de dizer, se você não cumpriu, isso nós estamos falando Nós vamos falar dela já, Júlio. Vamos falar já. Eu queria entrar mais ainda nessa questão do precatório. Então, queria esclarecer mais, que você esclarecesse mais ainda a questão do precatório. Porque uma das coisas, primeiro, essa mudança que houve nos precatórios, a última mudança no Congresso, foi no Senado, tá certo? O que o Senado determinava? 15 anos, uma moratória de mais 15 anos. E o que é pior, 15 anos, falava em leilão, em pagar com TR, caderneta de poupança, o indexador, só aí já levava 70% do crédito. Então... Aí a Confederação e a Federação entraram no Judiciário porque acharam que era inconstitucional. Junto com a OAB, uma arguição direta de inconstitucionalidade. E o que aconteceu? O que aconteceu, o plenário do Supremo julgou a nosso favor. Diz, olha, leilão, eu costumo brincar na sustentação oral, que era coisa do diabo, porque o próprio leiloeiro seria o próprio governador. Ele faria o leilão e ia levar a vantagem do próprio calote. Então o leilão foi julgado inconstitucional. A Lei 11.960, que mandava pagar pela TR caderneta de poupança, foi julgada inconstitucional. Então o prazo de 15 anos foi julgado inconstitucional. E ficou de fazer uma modulação de como pagar. Exatamente. Na verdade, eu gosto de que isso que o Júlio coloca foi uma luta para poder ganhar essa ação. Foi um trabalho insano, debatendo, o Júlio fez a sustentação oral, fomos lá diversas vezes em Brasília, enfim, foi realmente uma vitória do servidor público naquela ocasião. Só que
essa vitória acabou não se concretizando porque até hoje estão parados os pagamentos em função da modulação, que é a forma de pagamento e que não se resolve. Quer dizer, depois de tanta protelação, de 10 anos uma vez, 15 outra, mais isso, mais aquilo... Esse julgamento foi 14 de março de 2013. Não é possível. Esse julgamento, quer dizer, nós já vamos fazer 2 anos que está... foi julgado inconstitucional, mas não há uma decisão de pagamento. E não paga. E não paga. E o pior, o próprio Lewandowski, o ministro colocou, disse, olha, antes de vocês, vieram aqui deputados, senadores e governadores pedindo exatamente o contrário, ou seja, eles não querem pagar porque dizem que não tem receita. Ora, quem ficou 20 ou 30 anos sem pagar, não pode dizer que não tem receita. Ele tem que fazer um planejamento e esse planejamento tem que ser pago, porque o servidor não pode ser jogado de lado. Esse é o problema. Essa modulação não era para ser... A tentativa para ser em 5 anos pagar todo mundo? A decisão é exatamente em 5 anos. Mas já passou 2 anos sem decisão, nada. Então já virou 7. Sim, claro, já virou. Já virou 7. A partir de agora, mais 5. E me parece que agora há uma dificuldade até de pagar, porque não há índice, não se sabe qual é o índice. Na verdade, não é TR caderneta de poupança, porque essa nunca mediu a inflação. Aliás, é uma vergonha que aqui, no próprio quem aplica na caderneta de poupança, sofre esse absurdo prejuízo. Ela não é medidora da inflação, a TR que já está extinta. É essa que eles queriam aplicar. Então, hoje, o que se discute e nós defendemos é o IPCA, o índice IPCAE especial, que esse... Não é uma maravilha, não mede realmente a inflação, mas é o que é possível ser aplicado. Então tem que definir. Enquanto isso, todos os processos no Brasil estão parados. Não é só precatório, todos os judiciários, processos que envolvem essa questão do índice, eles estão parados. E seria bom, desculpe, seria bom o Júlio colocar, porque eu vi um quadro muito interessante, dá um exemplo, que se tivesse que receber 50 mil reais, ou através da TR, ou através do IPCA, a diferença chegava a 23,4%. Sem dúvida nenhuma. Agora já está, e atualizando já está 32% hoje. Né? Pois é, em 50 mil você perdia 17 mil reais. Sim, e agora aumentou um pouco mais. Quer dizer, além de não pagar a dívida que tem com o servidor, ainda quando paga o servidor recebe menos do que era a dívida. É esse quadro que a gente está mostrando. Porque é incrível, nós chegamos a um ponto que vai demorando e não paga e vai alterando. Conclusão, para a gente poder chegar a uma definição, é necessário o ministro Lewandowski colocar em pauta para já falar, olha, a operacionalidade é essa, você tem que pegar cada entidade devedora, a prefeitura, o Estado, tantos por cento, 1,5% é o mínimo. Ele tem que pagar tanto por cento, 2%, 3%, 4% da receita líquida, no prazo de 5 anos. Pega a dívida, divide pelo prazo de 5 anos e paga 1, 2, 3, 4, 5% da receita líquida para poder liquidar a dívida. E isso nós estamos falando só do passado. Porque estão entrando novos precatórios e aí começa o inferno, né? Júlio Sigósi, seria muito simples uma receita para pagamento de precatório, é só terminar com a corrupção que está aí. Se terminar com a corrupção na toda a área federal, até ontem estava vendo do Controlador-Geral da União, que não quer mais ficar, porque não tem nem recursos para fazer fiscalização, e ele diz, não quero mais ficar. Então diz, as estatais não são controladas. As estatais, e já disse até o Paulo Roberto, que está fazendo a delação premiada, que ele não pode mentir, porque senão fica preso, ele diz, não é só na Petrobras, é em todas as estatais, acontece em todos os lugares. Simplesmente, se tiver um controle mais rígido e se a corrupção realmente for debelada, isso é muito difícil, mas pelo menos minimizada, paga precatório com uma tranquilidade impressionante. Nós vamos voltar no assunto da corrupção, mas tem mais uma coisa que eu acho que a gente deveria deixar claro aí. Sobre o montante que o servidor receber, quando receber, ele vai pagar imposto sobre isso.
Paralelamente, no Superior Tribunal Artístico, a questão de imposto de renda tributário é no Superior Tribunal STJ. Nós estamos lutando para ele não pagar absolutamente nada, porque não foi ele o causador do atraso. Quem está atrasando 15, 20 anos é o devedor, é o Estado, é a Prefeitura. Então ele não pode ser penalizado duas vezes. Uma com a demora para receber e outra além de pagar imposto de renda. Se ele recebesse normalmente, ele não pagaria, nem da mês, normalmente. Agora juntou tudo, então, inclusive sobre os juros ele paga. Então, mas felizmente, a gente é uma boa notícia, para não dizer as notícias ruins, o Superior Tribunal de Justiça já iniciou o julgamento, está 2-0 a nosso favor, para isentar o servidor do pagamento do imposto de renda. Perspectiva é boa, né, Júlio? Perspectiva é boa. Sim, muito boa, de que ficar isento. Sabe por quê? Porque trata-se de juros moratórios. Moratórios é juros da demora. É que você não cumpriu na data, porque se pagasse na data do vencimento, ele nem existiria. Como está demorando 10, 15 anos, aí ele fica um valor considerável, é da demora. E por ser da demora, juros moratórios, ele tem um caráter indenizatório. E caráter indenizatório não sofre incidência do imposto de renda, que é o que o superior vai decidir. Seria bom a gente lembrar, Gozzi, que além do problema de pagar o imposto de renda sobre uma coisa que ninguém tem culpa, que o servidor não tem culpa, ainda existe o problema da revisão da tabela do imposto de renda, que não é revista e que o servidor também é prejudicado mais uma vez, como toda a população. Verdade. Nós vamos entrar agora com o nosso noticiário, mas o assunto com o Antônio Tutilho e com o Júlio Bonafonte não pararam por aqui não. Este é o nosso último programa do ano, mas nós vamos voltar a este assunto no primeiro programa do ano, continuando a conversa com os dois. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou na semana passada o projeto de lei complementar número 12/2014, que dispõe sobre a transformação e a extinção dos cargos de agente administrativo judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos termos do artigo 48, inciso 10 da Constituição Federal e do artigo 19, inciso 3 da Constituição Estadual. Em resumo, todos os cargos de agente do Judiciário foram transformados em cargos de escrevente técnico do Judiciário. Segundo o deputado estadual Carlos Gianazzi, líder do PSOL na Assembleia Legislativa, a aprovação só foi possível graças a um acordo de lideranças, prática usual no Legislativo quando há matérias consensuais. A matéria agora vai para a sanção do governador do Estado, Geraldo Alckmin. O parlamentar lamentou a aprovação apenas deste projeto, mas afirmou que permanecerá na próxima legislatura, trabalhando pela aprovação dos PLC 56, que institui o nível universitário para os cargos de oficial de justiça, o PL 30/2013, que reajusta o salário dos integrantes das classes regidas pela Lei Complementar 1111/2010, que trata da remuneração dos servidores do Tribunal de Justiça, e o PL 6/2013, que dispõe sobre a extinção de cargos vagos e a criação de cargos de psicólogos judiciários e assistentes sociais para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O plenário da Câmara dos Deputados em Brasília aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição 434/2014, da deputada Andréa Zito, do PSDB do Rio de Janeiro, que garante a aposentadoria integral ao servidor público que se aposentar por invalidez independente do motivo. A matéria foi aprovada no último dia 16 de dezembro com o voto favorável unânime de 398 deputados e será enviada ao Senado. A nova regra valerá para os servidores civis da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, a partir da publicação da futura emenda constitucional. A invalidez gerada por acidentes domésticos, por exemplo, permitirá ao servidor se aposentar com proventos integrais, calculados na forma da lei, em vez de proporcionalmente ao tempo de contribuição. A matéria vai tramitar agora no Senado Federal como PEC 56/2014.
E com esse noticiário, a diretoria e o Conselho de Representantes da FESPESP, bem como a equipe do programa Cidadania e Serviço Público, deseja a você, cidadão, a você, servidor, um ano novo cheio de paz para você e sua família. E que 2015 seja um ano pleno em realizações. Cidadania e Serviço Público há 15 anos, falta pouco para 16. Sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e você já sabe. Ligue para nós, 11 31 04 38 36. Mande suas mensagens para o nosso e-mail fespesp@fespesp.org. Visite o nosso site www.fespesp.org e você também pode nos acompanhar nas redes sociais Facebook e Twitter. Basta procurar por Federação FESPESP. E você também já sabe que todos os nossos programas estão no nosso canal do YouTube. Acesse pelo endereço bit.ly/TV FESPESP. E você também que nos acompanha já sabe, o programa Cidadania e Serviço Público você acompanha sempre, todos os domingos às 9 da noite, também pelo site da TV Aberta. E depois arquivado no nosso canal do YouTube e também no nosso site, para que você possa ver quantas vezes quiser, da forma que quiser, em qualquer lugar do mundo. Muito agradecido por você estar esse ano de 2014 conosco e mais uma vez, feliz ano novo. Uma boa semana para todos e até o próximo ano, se Deus quiser. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um programa, o último de 2014, do programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E aqui, Tutilo, Júlio Bonafonte e eu, desejando a vocês um ano maravilhoso em 2015, para você, cidadão, para você, servidor público. Até o nosso próximo programa.